Eu sou Nayane, sou professora, sou irmã de Moisés e vim aqui falar um pouco da importância, do legado que Moisés deixou. Falar de Moisés é falar de arte, é falar de cultura, é falar do professor, é falar do capoeirista, é falar do poeta. Moisés era um menino que engajava em tudo e em tudo que ele entrava ele fazia com muito amor, ele fazia com muita precisão. E ele corria atrás sempre seus objetivos. Para tudo que ele fosse fazer, ele fazia, ele se entregava de fato. Sempre foi assim a graça, a alegria da casa, da família, dos amigos, do convívio. Sempre foi aquele irmão mais querido, um dos tios nosso, que inclusive já faleceu, o Deca. Colocou o apelido dele de Bizu, quando era pequeno. O Bizu, aí todo mundo da família chamava Bizu. Minha mãe chamava Zés. E minha irmã, a irmã nossa, que é a segunda irmã, que mora em São Paulo, o chamava de Zela. Moisés era muito lúdico, ele mesmo criava seus próprios brinquedos no quintal de casa, chamava seus colegas para brincar. Desde muito pequeno ele teve muito contato com a natureza, gostava de escalar em árvores. Como os nossos avós moram em casa com quintal grande, aí tinha árvores, pé de manga, até hoje, pé de abacate, pé de goiaba. Então ele fazia questão de levar os amigos para fazer a festa. E chamava os amigos para brincar e não se... Como eu posso dizer, ele não se envolvia em confusão com os colegas. Todos os colegas eram muito bem-vindos, ele tratava todos muito bem, eles não tinham esse tipo de disputa, de um pegar o carrinho, de um pegar a pipa, de um pegar a bola do outro. É impossível não lembrar da infância dele, porque se há um ser humano que sempre soube viver e viver com alegria, viver com simplicidade, com humildade, com valores, eu coloco aí Moisés como referência. No geral, ele sempre foi muito preocupado, Ele sempre foi muito preocupado com a família, de saber como que estava cada um, de saber se estava tudo bem, sempre teve esse instinto protetor. Era uma convivência muito boa com todos. Na escola, ele era aquele conversador. Rapaz, e as professoras paravam a mim e aos meus irmãos para dizer: pede Moisés para conversar menos na escola, mas nunca houve qualquer reclamação de que ele tivesse desrespeitado um professor, de que ele tivesse envolvido em alguma briga. Moisés nunca se envolveu em conflitos a ponto de precisar chamar minha mãe para resolver, ou de que ele estava faltando em muita aula, estava cabulando aula, estava dando trabalho. Moisés estudou toda a sua trajetória na escola pública, aqui em Piripá, entre elas as escolas primárias, no Luiz Eduardo, que ele já começou a integrar com os projetos escolares, integrou nos projetos de capoeira. Eu me chamo André Mário, estou diretor aqui do Colégio Domingos Pereira, anterior Luiz Eduardo Magalhães. Já tenho 25 anos aqui na educação e durante esses 25 anos a gente presenciou muita coisa. Inclusive presenciamos aqui mesmo nesse espaço o surgimento mais contundente da capoeira, Na época, a antiga diretora, Alba de Souza, trouxe uma grande pessoa aqui que revolucionou a capoeira. As aulas aconteciam aqui na parte superior, E tínhamos, dentre esses alunos, alguns que mais se destacavam na época.
E aí nós podemos falar de Amaral e os seus irmãos, que na época a gente chamava de gêmeos, e dentre eles, o nosso saudoso Moisés. Olá, eu sou Sidney Oliveira, mais conhecido no mundo da capoeira como Menudo, e eu fui o primeiro professor de Moisés, né, de capoeira. No início, é um moleque assim que muito brincalhão e dava muito trabalho. Nas aulas ele tirava a atenção de todo mundo e não conseguia ficar parado, ele ficava sempre mexendo, brincando, fazendo aquelas palhaçadas com todo mundo. Foi uma das pessoas que mais eu peguei amizade, primeiramente assim com ele, pelo fato de ele ser muito extrovertido, né? Foi aquela pessoa que ficou mais ligado a mim, da gente ir para casa dele, sair junto e tirar berimbau, tirar as biribas lá para poder fazer berimbau. Foi o primeiro contato, a primeira pessoa que aproximou mais de mim e eu deles foi ele. Sempre no turno oposto, ou até mesmo na aula, como um complemento da aula de educação física, nós tínhamos as aulas de capoeira ministradas por Menudo. Então era muito aluno na época, era uma boa organização da capoeira, era muito boa. Foi um tempo muito gratificante assim para nós. No final de 2004, eu me afastei do grupo, né? E quem assumiu a frente do grupo foi ele. Essa época as aulas já eram no Centro de Cultura. O início nosso foi lá com Menudo, 2001. Só que nosso tempo foi bem pouco mesmo, entendeu? Porque a gente era bem novinho, né? Porque tinha 9 anos, né, cabeça? E mãe não deixava a gente estar vindo a pé. Entendeu? Acho que ficamos ainda uns meses lá, mas mãe tirou. Aí depois, com 13 ou 14 anos, a gente voltou. Aí já era aqui no Centro de Cultura. A capoeira é talvez o projeto mais marcante da vida dele. Projeto que ele procurou assim uma identidade maior e procurou na capoeira uma forma de ajudar os outros, de estar com os outros, de integrar os grupos, independentemente da etnia, da classe social. E assim, outro dia eu tava falando até com o Gabiru, que chegou uma época pra gente tava muito difícil fazer capoeira por questão de manhã a gente tinha que trabalhar, de tarde ir pra escola a gente já ficava à noite pra capoeira, e a pé que a gente ia. E chegou uma época que a gente chegava muito tarde e ficava cansado pra levantar cedo pra trabalhar. E pai cismou uma época que ia tirar a gente da capoeira. E Moisés. E todo dia com a gente, só pra gente acordar cedo pra trabalhar, pra ele tirar nós. Eu sei que não era obrigação dele nenhuma, mas ele ia com nós. Chamava nós de manhã cedo, vamos trabalhar. Porque ele falava pra todo mundo que a ausência dele ia ser nós. Sempre ele falava pros meninos, pra todo mundo, falava papai. A ausência dele na capoeira, ele falou, vai ser vocês três. Sempre falava isso. E hoje nós tá aí, cara. Apesar dele fazer tudo, a capoeira era primordial para ele, assim. Ele tinha um respeito assim, tão grande pela capoeira. Falar de Moisés é falar da capoeira no sangue, na alma. Ele tinha essa luta já inata. Minha primeira lembrança assim, de Moisés não foi nem na capoeira, foi ele passando de frente de casa lá na roça, cara. Eu lembrei menino passando com o Murilo, não era cabeça, passava com os primos dele lá. Aí minha lembrança, a primeira lembrança minha com Moisés foi essa. Na época a gente nem fazia capoeira ainda. A primeira vez que ele veio aqui, Moisés era miudinho. Ele tinha o quê? Ele tinha uns 11 anos, se tivesse. E daí pra cá, praticamente, morou com nós. Aqui dentro de casa. Aqui tinha de ter 25 crianças junto com ele. Puxava uma multidão que dava gosto de ver coisa mais linda do mundo. Tonhão e Dona Maria eram os segundos pais dele. A gente, na verdade, eu convivi muito com ele lá. Olha, eu posso dizer que seu Tonhão fez uma assim, diferença, né, muito grande na vida de Moisés. E Moisés tem ele como referência, teve ele como referência, na verdade. Ele se espelhava muito em seu Tonhão como ser humano, né? E ele era um segundo pai para ele. Era meu amigo. Para meu serviço,
para nós caçar, para nós pescar, para qualquer diversão, era na hora. Não tinha tempo ruim. Que ele viveu lá na infância, de sair com meu avô, de caçar, de cuidar dos animais, da plantação. Seu Tonhão trouxe isso para ele. Eu falo a verdade, quando eu vejo comadre Creuza, eu não posso ver ela que eu dou vontade de chorar. Só por causa do filho. O amor que eu tinha por aqui tão grande. Eu e minha família inteira, né? O amor era tão grande que se eu topo com a mãe dele hoje, nós conversa pouco, ela já sai, que senão é os dois chorando. Nunca é uma coisa daquela não. Era que nem pai com filho, meu filho. Nem todos os pais com filho eram igual. Eu tenho 5 meninos aí que era do mesmo jeito, Moisés. Então, assim, seu Tonhão acordava na segunda para vir à feira, a primeira casa que ia era para casa dos meus avós. Era chamar Moisés, era para falar dos animais, era para falar da pesca, era para falar da caça, era para falar dos alimentos. Então, assim, eles tinham, assim, uma relação de pai e filho. Quanto mais a pessoa de idade, mais ele gostava de encostar ali para bater papo. Nunca vi daquele jeito. Ele parece que ele já tinha um jeito assim de pessoa idoso, né? Chegar para bater papo com a pessoa, aquele papo sadio. Eu nunca vi daquele jeito, não. Ele sabia entrar em qualquer lugar, aquele menino. Muito respeitador. O respeito era ali. Uma coisa que eu admirava ele era um cara bem cobiçado, assim, né? Por ser um cara de presença, eu via as moças e aproximar dele assim, né? Com interesse. E ele descartava tudo. Aquilo me marcou muito, o respeito dele. Eu até me sono, assim, que o jeito dele tratar criança e adulto e jovem, e entrar e sair e deixar todo mundo agradável. Aquilo me marcou. Se ele fosse numa pescada, ele era alegre. Se ele fosse numa festa, era alegre. Se fosse em qualquer movimento, um jogo de futebol, o homem era dando risada, era brincando com todo mundo. Ele brincava com uma criança, um adulto, um velhinho. Ali nasceu pra ser gente na vida. Do jeito que ele tratava uma criança, ele tratava um adulto. E outra, não tinha nervoso para querer agir, né? Aquela resposta sempre boa. Eu gostava dele demais por causa disso. Alguma que me tratava muito. Até o jeito dele me cumprimentar é diferente de todo mundo. Ele só me cumprimentava abraçado. Me dava bênção e me abraçava. Tem essa cunha aqui, não tem? Às vezes, geralmente o pessoal, vou tomar uma na cunha, não vamos tomar no chapéu, fazer assim, ó. Eu vou tomar uma aqui só pra vocês verem, ó, igual ele fazia. Botava assim, ó. E aí nós, ó. Põe. Vai, chama. Pois você vai. Pois você vai. Aí pra você ver, ó. Sou Luciano, sou professor, diretor aqui dessa escola já há uns 10 anos. Nós fomos convidados a participar de um festival de quadrilhas juninas, que é o Forró Pé de Serra do Periperi. Era um evento da Prefeitura de Vitória da Conquista e as escolas estaduais eram convidadas a apresentar. E a nossa escola foi convidada. Naquela oportunidade, nós assumimos um compromisso de concorrer. E aí veio a questão.
né? Quem deveria puxar a quadrilha, né? Quem deveria ser essa pessoa? E foi indicado o nome de Moisés. Ele já atuava como professor no município, na rede municipal, também participava de projetos como capoeira no município, sempre foi muito engajado com jovens, e isso foi uma facilidade para a gente poder manter esse projeto da quadrilha, porque além de ser animador, de puxar a quadrilha, ele também tinha um dinamismo com os jovens, uma facilidade nata, que facilitava muito. Eu atribuo, inclusive, a participação dele ao fato da gente ter conseguido lá em Vitória da Conquista ser 3 vezes campeões, né? Inclusive, a escola foram 3 vezes e ele 4, mesmo em uma oportunidade. Como quando a gente não foi campeão, ele foi. E em relação à premiação, a gente teve 4 participações. Todas as vezes que Moisés participava, ele já tinha o prêmio dele de puxador garantido, e a animação dele é que levava a quadrilha sempre para a final, era fundamental, né? Ele era a voz da quadrilha, e também o ânimo, a alegria. Então ele sempre teve, não era um puxador, ele era uma pessoa que era fundamental para desenvolver as ações também. O povo lá em Vitória da Conquista ficou assim, todo mundo ficou, puxa, de onde veio esse puxador de quadrilha? Porque eles não tinham aquela experiência de ver um puxador que dançava junto, que interagia muito ali com os meninos o tempo todo, e sem contar a questão do diálogo, da fala, da interação com o público, da interação com quem estava dançando ali. Então ele chamou muita atenção de todos lá. Uma coisa que teve marcante também durante as competições é que Moisés recebeu o convite para ser o apresentador do festival de quadrilha, que era regional, algo que traria para ele uma notoriedade, porque ele era um comunicador muito bom, por sinal, e ele não aceitou, porque para ele apresentar o festival de quadrilha, ele teria que abrir mão de puxar a quadrilha de Piripá. E ele como sempre, ele não visava um reconhecimento individual. E ele sabia o peso que ele tinha para puxar, para motivar a quadrilha. Ele não era um puxador, ele era um animador, um incentivador. Ele sabia que ele era fundamental para a nossa quadrilha. Então ele não aceitou o convite para poder participar conosco do campeonato. Acho que a quadrilha não seria a mesma e de repente não tivesse engrenado sem a presença dele, com certeza. Então também é muito do perfil dele, de não olhar o individual, de querer o comum, né? O melhor para todos. Vocês me ligaram, eu estava relembrando assim o último momento nosso. Estava sentado ali, não era um dia de segundo, era terça-feira, se não me engano. Eu estava sentado assim, ele saiu da sala e sentou do meu lado e falou assim, hoje eu não tô legal não. Eu falei, rapaz, o que foi, moço? Você aprontou no final de semana? Ele falou, acho que eu aprontei, não tô bem. Então assim, eu já estranhei porque ele não reclamava, Moisés era muito forte. Foi uma questão bem rápida, né? Ele já vinha passando mal em alguns momentos na escola, mas ele não falava pra gente em casa. Ele não contava muita coisa assim do que ele estava sentindo fisicamente. Ele não era muito de ficar queixando doença, essas coisas. E ele sentia essas dores de cabeça, não comunicava, porque ele sempre foi muito saudável, ele sempre foi muito ativo, né, de praticar exercícios, enfim. Tinha uma alimentação tranquila e de repente ele apareceu com esse mal-estar, né? Ele passou mal no campo jogando bola, foi para casa, vomitou muito durante a madrugada e no outro dia ele internou, ficou aqui em Piripá, no centro de saúde, com muito mal-estar. Ele teve todos os sintomas da dengue, todos, né? Da febre
as manchas vermelhas, né, as plaquetas que ficaram muito baixas, e foi para a conquista. Uma coisa que me marcou mesmo assim foi o dia que ele adoeceu. Eu morava na fazenda aqui, Lagoa do Meio, e assim, eu tinha acordado de manhã e ele tinha me ligado, o celular tocou. Isso é uma coisa que eu quase não contei nem pra ninguém, assim, né? Acho que eu contei, não sei se eu contei pra Marta, né, a esposa dele. Aí ele falou assim: ô Lila, eu tô indo pra Conquista, mas tá tudo bem. Tipo, quando ele já tava indo pro hospital, né? Eu falei: tá bom, Zé, fica com Deus, que vai dar tudo certo. Falei assim, né, na ligação. Aí foi uma coisa assim que me marcou, que parece que ele tava assim, como se fosse despedindo, tá dizendo? Foi uma morte muito rápida. Na verdade, a gente nunca imaginava que ele iria partir. Mas a gente faz uns planos, mas os planos certos é o de Deus. A missão dele foi cumprida aqui. Ele foi morar ao lado de Deus, no meu modo de pensar. Poucas vezes eu vi um velório com tanta gente. Eu acho que eu nunca vi um velório com tanta gente. Sei que a passagem dele na Terra realmente foi um exemplo, assim, como amigo e como companheiro. Ele não viveu só uma vida nessa Terra, não. Porque se você pegar qualquer pessoa de Piriposto, tem uma história para contar com ele, cara. Qualquer ser humano. Todo mundo tinha uma história, tem uma história para contar com ele. Foi um cara que viveu muitas vidas nessa Terra aqui. Se para solucionar, entendeu? Eu era apaixonado e sou apaixonado, era no sorriso dele, senão que ele começava a rir, cara. Aquelas gargalhadas gostosas, sabe? Foi um marco na história da juventude de Piripá, dos adolescentes, que eles participavam. Ele era atencioso da criança ao idoso. Por onde ele passava era só amizade, alegria. Parece que tem pessoas assim que às vezes falavam assim para mim: ô, dona Cleusa, a senhora conforma que o filho da senhora está em Colga? Eu falei: não tenho dúvida disso, eu tenho certeza. E que é todo mundo, a maioria das pessoas falando a respeito dele, só de coisas boas que ele fazia, das amizades. Era um menino servidor, assim, meigo com todo mundo. Rapaz, teve muitos momentos bons com ele, muitos mesmo, mas acho que uma das maiores lembranças foi o dia que ele pegou a primeira graduação, cara. Ele chegar e me agradecer e falar: pô, bicho, eu fui criado sem pai. E hoje você não é só meu professor, tem você como se fosse meu pai também. Ficou muito marcante, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Eu amava aquele homem de coração. Eu amo meus filhos, a mesma coisa. Pessoa que só deixou o prazer, só deixou a alegria, ele deixou saudade para nós, viu? Falar o que é. Graças a Deus, todas as pessoas que eu conheço, que, né, assim, fez parte da vida de Moisés, não tenho o que falar de ruim dele, né? Se alguém for falar é porque realmente não conhecia ele, né? O momento que eu voltaria com ele era as pescadas no rio, que a gente ia diariamente, né? Era só ter uma folguinha, a gente ia. E era só farra entre nós, não tinha tristeza. Isso faz falta para todo mundo, eu acho, que foi amigo dele, né? Eu sempre, quando eu chegava aqui, eu estou chegando, eu soltava meu foguete na serra aqui, ó. Quando eu parava meu carro lá em cima, eu soltava um foguete. Aí hoje eu não solto mais. Depois da morte dele. Eu sinto falta dele. Marcante, muito marcante. Uma música que ele cantou lá um dia no bar, que é Franguinho na Panela. Eu não sabia a música, né? Eu falei para ele que eu adorei. Ele me pediu até, pelo amor de Deus, que eu aprendesse aquela música. Eu andava 24 horas escutando aquela música para cantar com ele. Se Moisés estivesse aqui agora, eu diria a ele, e aonde ele está me ouvindo aí, eu acho que valeu, assim, enquanto ele viveu, sabe? Valeu tudo, acho que é difícil, né? Assim,
Mas eu só diria um abraço. Eu acho que talvez ele dissesse mais para mim do que eu para ele. Eu sou mais velho, né, que ele. Eu me recordo dele, assim. Só diria que valeu, né, por tudo que a gente viveu. Deu. Tá bom. Sempre nas vindas, né, minha, como eu passei muito tempo fora e até hoje, né, eu tive que ir para São Paulo para conseguir as coisas, para trabalhar, para estudar. Sempre quando eu vinha, ele já me esperava com o violão, né, isso me marca muito. Às vezes, quando eu entro em casa, eu sinto a falta dele, sabe? No recante onde moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela, mas lá no meu ranchinho pra mulher e meus filhinhos tem franguinho na panela. Ele não sabia falar não para a pessoa. Oh, você vai em casa, vai em tal, não, eu vou, pode deixar e tal. Era muito humano, muito parceiro, ele não gostava de desagradar ninguém, né? Muito difícil. Nossa, para um esposo, para um esposo era muito difícil, porque ele não falava não para ninguém. E assim, era complicado porque ele deixava de fazer muitas coisas dele para estar fazendo para outras pessoas, para não dizer que não podia ou que não, né, ou que não queria. Ele nunca dizia não, então era um pouco complicado. Era para capoeira, era para pesca, ele também saía até para ajudar um amigo que estava construindo uma casa, para bater uma laje, era amigo para rodas de viola, era um amigo professor, então assim, ele viveu tudo de forma muito intensa e com muito amor, viu? Ele falava que se ele vivesse 30 anos, ele tinha vivido demais, então acredito que ele sabia que ele ia embora cedo. Ele nunca teve medo da morte, ele não tinha medo da morte. E acredito que por isso que ele vivia tão intensamente. Moisés falava para mim, ó, se eu morrer hoje, irmã, eu morro feliz, porque a minha vida é boa demais. Eu tenho bons amigos, eu tenho meu filho, eu tenho minha esposa, eu tenho minha mãe, eu tenho você. O nosso ginásio, na verdade, é a cara do Moisés. Eu acho que não teria ninguém melhor para a gente homenagear como o nosso amigo eterno Moisés. A gente até colocou lá Moisésão, é um tratamento carinhoso e na realidade ele era grande também, entendeu? Grande nas qualidades, grande no tamanho e foi toda a população acatou, todos ficaram satisfeitos, familiares, e é bom a gente homenagear quem tem o merecimento. Quero agradecer esse momento, as pessoas que estão envolvidas, né, nesse documentário. Quero agradecer muito porque a gente sabe o quanto Moisés foi importante na nossa história. Eu falei isso no início e volto a reiterar aqui. E só tenho gratidão, essa é a palavra. Então, esse aqui é Breno, é o nosso filho, meu e de Moisés. Hoje ele está com 14 anos. Na época que o pai dele faleceu, ele tinha 7. E tá aqui, o que mudou um pouco a vida de Moisés, né? Miguel. Já dormi em outros braços, mas eu pude te esquecer. O meu coração queimava no brasa, parecia um pesadelo.
noite eu chorava. O quê? Não vou mais chorar. Outro amor assim me machucar. E do teu olhar se vai.